Tranquilo? Tranquilo, Boa noite, professor. tá tudo tranquilo. Beleza, pessoal. Eu esperei uns 10 minutinhos, né, para todo mundo conseguir se ajeitar aí, conseguir sentar na mesa mais tranquilo, né? Vamos dar início hoje, né, e falar um pouco mais sobre o assunto que a gente iniciou ontem, tá? Então, pessoal, da mesma forma, né, eu estou baseando aqui no livro, né, do Sadico, agora mais relacionado ao capítulo 3 do livro, né, de fundamentos de circuitos elétricos, para a gente conversar hoje, né, a respeito aqui dos métodos de análise que a gente tem, né, dentro de circuitos elétricos. Então, ontem a gente viu as definições, né, as principais definições de grandezas elétricas, quando a gente tem, né, circuitos, análise de circuitos elétricos, e a gente compreendeu ali, né, as leis fundamentais de circuitos, né, da teoria de circuitos elétricos, que foi a lei de Ohm e as leis de Kirchhoff, né? Então, tendo essa base, esse entendimento, a gente já pode aqui, né, aplicar essas leis para ter as análises, as técnicas de análise, né, para circuitos aí mais sofisticados, certo? E essas técnicas são a análise, né, nodal, ou seja, o método da análise de tensões de nó e análise ali das correntes de malha, certo? Então, essas técnicas que a gente tem, né, para análise de circuitos elétricos, elas são obtidas com a aplicação ali sistemática dos princípios, né, das leis de Kirchhoff. Então, quando eu faço uma aplicação da lei de Kirchhoff da corrente de forma sistemática no meu circuito, a gente tem, né, o método da análise nodal. Quando eu aplico, né, o método ali da lei de Kirchhoff das tensões de forma sistemática na análise dos meus circuitos, eu utilizo, né, a análise por correntes de malha, certo? Então, na análise nodal, eu vou ter como variável, né, o valor ali das minhas tensões de nó, e na análise de malhas, né, eu vou ter como variável as minhas correntes de malha, certo? Então, com essas duas técnicas, a gente tem condições ali de analisar, né, juntamente com a lei de Ohm, qualquer circuito linear para obter ali o conjunto de equações que leva, né, à solução daquele sistema. Então, a gente vai, né, ver aqui um pouco mais a fundo da análise nodal, certo? Então, a análise nodal, ela é um método mais genérico para análise de circuito em que eu tenho ali as minhas tensões de nó como variável, certo? Então, eu optar por tensões de nó, né, as tensões nodais, ao invés das minhas tensões nos elementos como variáveis, ela me reduz ali, né, o número de equações que eu vou ter que resolver de forma simultânea, certo? Então, se eu tenho, né, um determinado circuito com uma quantidade específica de nós, eu vou utilizar, né, a análise nodal e eu vou ter ali como variável justamente essas tensões de nó, certo? Em que essas tensões, como a gente vai ver, elas são obtidas, né, em função de um nó de referência, certo? Então, quais que são as etapas para determinar essas tensões nodais, certo? Então, conforme eu disse, né, se a gente tem um determinado circuito, eu vou identificar ali a quantidade de nós existente nesse circuito, né? Então, dentro daquela quantidade de nós, eu vou escolher aquele nó que tem a maior quantidade de ramos conectados a ele e vou tomar esse nó como sendo o nó de referência, certo? Então, eu tomei um nó como referência. O próximo passo, eu atribuo, né, tensões ali nos nós restantes, certo? Então, se eu tenho n nós e tomo um nó como referência, eu vou ter n menos um nós, né, como variáveis da minha equação, certo?
Então, as tensões que eu vou ter, né, as tensões elas vão ser medidas em relação a esse nó de referência, certo? Então, feito, né, essas etapas, eu defini o meu nó de referência, eu atribuí o valor das tensões para cada um dos outros nós restantes, né? Eu vou aplicar ali a lei de Kirchhoff das correntes em cada um desses nós, né, que não são os nós de referência, certo? Então, apliquei a lei de Kirchhoff para cada um desses outros nó. Eu vou utilizar ali da lei de Ohm para que eu consiga expressar as minhas correntes, né, nos ramos em termos dessas tensões de nós. Feito isso, né, eu vou obter ali um conjunto de equações, certo? Com n menos, eu vou obter n menos 1 equações, né, com n menos 1 variáveis. Resolvendo essas equações resultantes ali, eu vou obter, né, o valor das minhas tensões nodais desconhecidas, certo? Ah, como que seria isso, né? Então, vamos olhar mais a fundo aqui, né, esse passo a passo. Então, como a gente viu, o primeiro passo é eu realmente estabelecer um nó de referência, certo? Quando eu seleciono esse nó de referência, o que que eu faço? Eu aplico nele, né, um símbolo que vai me indicar que aquele nó ali, ele está sendo tomado como referência para determinar as minhas outras tensões, né? Então, eu posso utilizar, né, como simbologia essas três figuras aí que eu trouxe para vocês, né? Em que na letra A aqui, ó, eu tenho a simbologia para um terra, né, comum, certo? Ou seja, diretamente conectado aqui na nossa malha. Um terra comum, né, que é representado aqui na letra B, e um terra, né, que é menos conhecido aqui, que ele é chamado de terra chassi. Então, quando eu seleciono, né, um nó de referência, eu atribuo essa simbologia aqui de referência de potencial, beleza? Então, vamos dar uma olhada, né, mais a fundo, por exemplo, nesse circuito que eu trouxe na figura 3.2, certo? Então, o primeiro passo, o que que eu identifico aqui nesse circuito, né? Eu vou ver que eu tenho um nó aqui, certo? Ou seja, eu tenho aqui o encontro de quatro ramos nesse nó, tenho um outro nó nesse ponto e tenho, né, esse nó elementar aqui, ó, esse nó maior, certo? Primeiro passo, eu identifico, né, a quantidade de nós no meu circuito. E eu escolho, né, um dos nós, geralmente a gente escolhe um nó com a maior quantidade de ramos ligado a ele como nó de referência, certo? Então eu tomo um desses nó como nó de referência, certo? Tomei esse nó como referência, eu venho aqui, né, e coloco o valor das tensões nos outros nós. Eu identifico os outros nós que não são os nós de referência, certo? Então, eu tenho aqui o nó 1, né? Que ele vai ter uma tensão aplicada a ele, certo? Que a gente vai chamar de V1. E eu tenho o nó 2, que ele vai ter uma tensão, né? Em relação a esse nó de referência, chamada de V2, certo? Feito isso, eu identifico aqui o sentido das minhas correntes, né? Nesse circuito. Então, eu arbitro um sentido das correntes dentro desse circuito. Então, eu posso vir aqui no nó 1, né, e arbitrar aqui essa corrente chamada de I1, né? Ele está saindo do nó 1 e a corrente I2 aqui também está saindo do nó 1, certo? Então, identificado todas essas variáveis do meu circuito, o que que eu faço? Eu aplico a lei de Kirchhoff, né, nos nós que não são os de referência, ou seja, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff no nó 1 e no meu nó 2, certo? Então, para o nó 1 aqui, o que que eu tenho, né? Eu tenho chegando nesse nó essa fonte de corrente independente, né? I1. E o que que sai desse nó? Vai sair a fonte, né? I2, esses valores I1, que eu coloquei I minúsculo 1 e I minúsculo 2, certo? Então, equacionando, a gente vai ter que I1, que é a fonte de corrente 1, ou seja, o que chega no nó tem que ser igual ao que sai desse nó, certo? E eu aplico a LKC aqui, né, a lei de Kirchhoff das correntes, no nó 2, certo? Então, se eu tenho
três nós nesse circuito, sendo um de referência, me sobra, né, dois nós que não são de referência. Isso implica que eu vou ter duas variáveis nesse circuito, né, que são as tensões de nó. Para resolver, né, para encontrar o valor dessas variáveis, eu vou precisar de no mínimo duas equações, né, para que esse sistema seja possível, né, para que eu consiga determinar esse sistema. Então, feito isso, né, equacionei com as leis de Kirchhoff, aplicando ao nó 1 e ao nó 2. O passo que eu tenho que fazer agora é pegar, né, essas correntes aqui que são variáveis para mim, né, ou seja, eu não tenho, né, um valor fixo dela, eu relacionar o valor dessas correntes que eu arbitrei aqui com os valores, né, que eu conheço no meu circuito. Ou seja, eu aplico a lei de Ohm para relacionar as correntes com as tensões de nó e o valor das resistências do circuito. Como que eu faço isso? Eu aplico, né, a regra ali do sinal, né, da convenção passiva em um resistor. Então, se a gente lembrar, né, se eu tenho um elemento passivo de circuito, né, com o polo aqui, por exemplo, o polo A e o polo B, a corrente, né, ela vai entrar pelo ramo com maior potencial, né, e vai em direção ao polo com menor potencial, certo? Então, essa tensão aqui eu relaciono, né, através da lei de Ohm. Então, como que fica? A corrente, né, que vai fluir através desses elementos vai ser a tensão, né, de maior potencial menos a tensão de menor potencial sobre o valor da resistência desse ramo, certo? Então, por exemplo, para eu encontrar esse valor de I1 aqui, como que eu faço? Seria a tensão desse nó 1 menos, né, a tensão aqui do nó de referência, que ele é tomado como 0 volts, né? Então, quando eu tenho um nó de referência, a gente atribui para esse nó de referência o valor de 0 volts, dividido pelo valor de R1, certo? Por que que eu adotei, né, V1 menos zero aqui, ou seja, a tensão do nó 1 menos a tensão do nó de referência? Foi justamente porque eu arbitrei, né, primeiramente que a corrente ela vai estar saindo desse nó 1, certo? Então, adotando a convenção de sinais, né, passiva aqui, a corrente ela entra pelo terminal positivo e sai pelo terminal negativo, certo? Da mesma forma, eu equaciono as demais correntes, né? I2 aqui vai ser V1, né, menos V2, certo? Dividido por R2, justamente porque a corrente, né, ela vai entrar nesse terminal positivo do meu resistor e sair pelo terminal negativo, certo? E por fim, né, eu encontro o valor da corrente I3, né, que vai ser justamente a tensão V2 menos zero dividido por R3, certo? Então, a gente nota, né, que eu tive ali um equacionamento em função das resistências, em que todas as equações eu tenho, né, em comum o termo de 1 sobre R, ou seja, eu posso substituir essa fração, né, 1 sobre R, pelo valor das condutâncias. Então, mesmo equacionamento que eu faço, né, contendo as resistências do meu circuito, de forma mais fácil, eu transformo a divisão, né, em uma multiplicação aqui através das condutâncias. Então, eu posso representar esse circuito também, né, esse mesmo equacionamento, através das condutâncias, certo? Então, retornando aqui ao nosso equacionamento, eu determinei, né, as duas equações aqui obtidas pela aplicação da lei de Kirchhoff das correntes, certo? O que que eu preciso fazer? Realmente substituir, né, os valores ali das correntes que eu encontrei pela aplicação da lei de Ohm nas minhas equações geradas pela aplicação da LKC, certo? Então, substituo os valores, ou seja, eu tiro, né, aqueles parâmetros de corrente que eu não conheço e trago as informações que eu quero encontrar, que no caso são as minhas tensões nodais, e eu vou ter agora duas, né, equações com as duas, né, variáveis que eu não conheço, certo? Lembrando que I1 e I2 aqui, nesse equacionamento, são fontes de corrente, né, fontes de corrente independentes. Então, é um valor, né,
É um parâmetro independente ali da minha equação, certo? Então, ou em termos de condutividade, né, eu posso ter esse sistema de equacionamento, em que eu substituo o valor das resistências pelo, né, valor das condutâncias, certo? Então, né, como eu falei, de maneira alternativa, eu posso substituir aquele equacionamento, né, como em função das resistências pelos valor da condutância. Então, se eu rearranjar esses termos, né, da nossa equação e utilizando aqui o método matricial, eu posso transformar essas duas equações, né, em um sistema aqui matricial que me torna mais fácil, né, encontrar soluções dessas equações, certo? Então, se eu rearranjo, né, os termos daquela equação, eu vou ter aqui, né, as nossas, os nossos coeficientes, certo? Aqui, né, vai ter as nossas variáveis que eu não conheço, e do lado aqui, né, nesse caso aqui está do lado esquerdo da equação, eu vou ter as nossas variáveis independentes, certo? Então, as variáveis, né, que eu quero encontrar, as variáveis independentes e os coeficientes dessa equação. Então, eu posso reescrever isso, né, de forma matricial, através de uma matriz de coeficientes, a matriz, né, das minhas variáveis dependentes e a matriz das minhas variáveis independentes, certo? Quando eu resolver esse sistema de equações aqui, né, esse sistema matricial, eu vou encontrar as soluções aqui desse sistema, ou seja, eu vou encontrar o valor das minhas tensões nodais, certo? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Tá muito rápido? Como é que tá aí? Só me dá um feedback aí. Beleza, então a gente viu aqui, né? Equacionou, mesmo que seja de forma um pouco mais rápida, né? Porque a gente está fazendo uma revisão, a gente equacionou, né? O caso quando eu tenho circuitos com somente fontes de corrente independentes, né? E o que que acontece quando eu tenho fontes, né, de tensão independentes no nosso circuito, certo? Então a gente vai ver agora o que que acontece quando eu tenho, né, a presença dessas fontes de tensão na minha análise nodal. A gente pode ter dois casos aqui, né? Quando eu tenho uma fonte de tensão ligado entre o meu nó de referência e e um nó que não é de referência, ou quando eu tenho a minha fonte de tensão ligada, né, entre dois nós que não são de referência, certo? Então, no primeiro caso, se a minha fonte ela estiver conectada entre, né, o meu nó de referência e um nó de não referência, simplesmente a gente vai ter, né, o valor dessa tensão de nó aqui, ó, como sendo o valor da nossa tensão independente, certo? Agora, se a minha fonte de tensão ela está ligada, né, entre dois nós que não são de referência, eles vão formar um nó genérico que a gente chama de supernó, certo? Então, a gente pode, né, aplicar tanto a LKC quanto a LKT nesse nó de referência, ou seja, nesse supernó, certo? Então, o supernó, ele é formado justamente envolvendo uma fonte de tensão independente conectada aqui, né? Então ele pode ser uma fonte independente e dependente, ou seja, tem que ser uma fonte de tensão, né? Conectada entre dois nós que não são de referência, certo? E quaisquer elementos que tiver em paralelo, né, com essa fonte de tensão aqui, vai formar o nosso supernó, beleza? Então, se a gente for, né, analisar um circuito com supernó, a gente segue as mesmas etapas que a gente viu anteriormente, né? Entretanto, o supernó, ele tem um tratamento um pouco diferenciado, uma vez que a gente não sabe ali de antemão a corrente, né, que vai passar pela, pela tensão nodal, né, desse supernó.
Então, a LKC, ela tem que ser realizada em um supernó, ela vai ser aplicada nesse supernó, e eu vou precisar aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para relacionar, né, o valor das tensões nodais com o valor dessa fonte de tensão, certo? Então, o que que seria isso? Então, eu aplico, né, eu determino qual que é o meu supernó no meu circuito, né? Então, nesse caso aqui, a gente determinou, né, que aqui eu tenho a presença de um supernó, certo? Então, eu aplico, né, a lei de Kirchhoff das tensões nesse supernó, certo? Depois, eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões para encontrar a relação entre essas tensões de nó, por exemplo, V2 e V3, com o valor dessa fonte de tensão. Então, essa fonte de tensão, ela vai me dar, né, uma equação de restrição que vai possibilitar eu relacionar o valor, né, dessas duas tensões de nó. Então, o primeiro passo, né, se a gente voltar lá no circuito, eu aplico a lei de Kirchhoff nesse supernó, certo? Então, note que eu tenho, né, I1, aqui ó, a corrente I1 chegando nesse nó, juntamente com I4 chegando nesse nó, e 2, né, e 3 saindo do nó. Então, se eu aplico a LKC, né, então, se eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes nesse supernó, eu vou ter o quê, né? Então, se a gente arbitrar a corrente chegando como positiva, I1, né, mais I4 menos eu I2 menos I3 é igual a zero, certo? Então aqui eu vou ter que I1 mais I4 vai ser I2 mais I3 nesse supernó, certo? Agora eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões para eu relacionar, né, o valor de V2 e de V3 com essa fonte de tensão, certo? Então eu aplico a LKT no supernó, eu vou ter o quê, né? Então, essa tensão V2, ela é tomada, né, como referência, ela é tomada com referência ao nosso nó, então, o nosso nó de referência, então ela vai ter aqui, ó, o polo positivo, o polo negativo, que eu vou chamar, né, de V2, aqui vai ter, né, a nossa V3, eu aplico aqui, né, a lei de Kirchhoff das tensões. Então, o que que eu vou ter? Se eu começar nesse ponto, né, eu vou ter uma queda de tensão aqui na minha fonte, mais 5 volts, né? Depois eu tenho uma queda de tensão aqui em V3, depois eu encontro uma elevação de tensão em V2, né? Menos V2 vai ser igual a zero. Isso me dá o quê? Me dá aqui V3, né? Isso me dá aqui V2, por exemplo, é igual a V3 mais 5 volts. Ou seja, eu encontro, né, uma outra equação que já me dá diretamente a relação entre as duas variáveis aqui que eu não conheço, certo? Então, se a gente voltar aqui, o passo que eu fiz ali está detalhado aqui para vocês. Então, o primeiro passo, a gente aplica a lei de Kirchhoff das correntes nesse supernó, certo? Eu abro esse equacionamento aqui, né? Relaciono com a lei de Ohm, ou seja, eu relaciono essa corrente com as minhas tensões de nó e as minhas resistências através da lei de Ohm. Depois, né, eu aplico a lei de Kirchhoff, das tensões para encontrar aqui, né, qual que é a relação entre essas tensões nodais com a fonte de tensão, certo? Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, V2 menos V3 é igual a 5, certo? Então, eu tenho duas equações agora, né? Duas equações com duas variáveis, certo? Substituindo, a gente resolve, né, essas equações, certo? Aqui ficou alguma dúvida, pessoal? Tá Não, tranquilo? professor. Tranquilo. Eu tô. Se eu tiver muito rápido, vocês podem me avisar, pessoal, porque é muita coisa pra gente comentar. Então, eu tô dando uma acelerada, tá? Certinho.
Então, quais que são as propriedades desse supernó, né? Então, a fonte de tensão dentro do supernó vai nos dar a nossa equação de restrição, certo? Necessária para eu encontrar as minhas equações nodais. Ou seja, ela vai me reduzir, né, um número ali de equações que eu vou ter para resolver no circuito. Então, o supernó ele não tem uma tensão própria, certo? Então, ele é tratado, né, de forma independente aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, certo? Então, ele requer, né, tanto a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes como das tensões, certo? Então, note, né, nesse circuito que eu trouxe para vocês, que eu tenho, né, um super nó aqui e eu tenho esse resistor de 10 ohms, né, ligado em paralelo a esse super nó. Como que eu faço, né, o equacionamento desse circuito? Da mesma forma, certo? Então, eu considero esse super nó, né? Então, eu considero toda essa parte do circuito como nosso super nó. Eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes e das tensões para resolver esse nosso circuito, né? Então, aqui eu tenho, né, uma fonte de corrente independente, né? E eu arbitrei aqui os sentidos, né, de corrente saindo desse circuito. Então, se eu aplico, né, a L KC, certo? Nesse super nó. Então, isso daqui é o nosso super nó, certo? Eu vou ter o quê? A corrente de 2 ampere, né? Chega 2 ampere, sai, né? A corrente I1, depois sai essa corrente I2 do circuito e sai, né? Essa corrente de 7 ampere aqui, essa fonte de corrente, tá vendo? Independente aqui. Então, a soma algébrica dessas correntes no meu supernó tem que ser igual a zero, certo? Então, o que que eu vou ter aqui? Vou ter, né, que I1 mais I2, né? Deixa eu mudar aqui. Então, eu vou ter aqui I1 mais I2, certo? Vai ser o quê? Menos 5, certo? Então, primeiro passo, apliquei a lei de Kirchhoff das correntes, vai me gerar uma equação. Segundo passo, né, eu vou no nosso supernó e relaciono aqui, né, através da lei de Kirchhoff das tensões, como que essas tensões de nós aqui, V1 e V2, se relacionam com a fonte de tensão, certo? Então, eu vou ter o quê? Percorrendo essa malha no sentido horário, certo? Eu vou ter aqui V2, né, menos V1 vai ser os nossos 2 volts, certo? Então, V2, né, menos V1 vai ser igual a 2 volts. Então, eu tenho aqui, né, as duas equações aqui para a gente resolver o nosso circuito. Então, agora eu pego a lei de Ohm, né, relaciono, aplico a lei de Ohm para encontrar um equacionamento em que eu retiro, né, das nossas equações esse valor de corrente. Então, I1 aqui vai ser o quê? Vai ser a minha tensão, né? V1 dividido, né? V1 menos zero dividido pelo resistor 2, né? E 2 vai ser o quê? Vai ser V2 menos zero dividido pelo resistor de 4 ohms, né? V2 sobre 4. Isso vai ser igual a menos 5. Então, ou seja, duas equações com duas variáveis, esse sistema aqui ele já se torna possível, né, de ser resolvido. Se eu encontro apenas duas soluções para essa equação, né, vai ser um sistema possível, né, e determinado. Se eu encontro mais de duas soluções, né? Ou seja, infinitas soluções, ele vai ser possível, mas indeterminado. Então, da mesma forma, né? Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, né? I1 mais I2, né? Vai ser igual aos nossos menos 5, né? Eu equaciono novamente, né? Então, eu organizo os termos dessa equação. Eu vou encontrar aqui, né? Que meu V2 é igual a menos 20 menos 2V1, certo? Aí a gente aplica a lei de Kirchhoff no nosso supernó, a lei de Kirchhoff das tensões no nosso supernó. Eu vou ter que V2 é igual a V1 mais 2. Então eu posso substituir, né, essa equação nessa segunda equação ou vice-versa,
né, eu encontro aqui o valor da nossa tensão, né, tanto de V1 quanto de V2, certo? Então, a solução, né, quando eu tenho a solução que me dá, ou seja, quando eu encontro a solução desse equacionamento, eu já vou ter direto ali as tensões de nó, né? Então, a solução desse equacionamento, utilizando o método nodal, eu já encontro direto as tensões de nó do meu circuito, certo? Então, um ponto, né, a ser observado no nosso equacionamento é que o resistor ali de 10 ohms, ele não influencia aqui na nossa resolução, certo? Porque ele está realmente conectado ali em paralelo com a nossa fonte de tensão, né? Então ele está conectado em paralelo com o nosso supernó, certo? Beleza? Ficou tranquilo aqui na análise nodal? Então eu trouxe para vocês aqui, né, para a gente relembrar como que eu faço uma solução, né, desse equacionamento através aí da matriz inversa, né? Então, quando eu organizo o meu sistema de equações lineares, né, eu consigo construir ali uma matriz dos coeficientes, uma matriz, né, das minhas variáveis dependentes e a matriz, né, isolada ali das minhas variáveis independentes, certo? Então, esse conjunto, né, de equações lineares, ele pode ser representado através dessa equação matricial, certo? Em que eu vou ter, né, uma matriz aqui, é, M vezes uma matriz aqui de variável do que a gente quer encontrar, né? Vai ser igual a uma matriz aqui das minhas variáveis independentes, certo? Então, se a gente lembrar lá de resolução, né, e de equações matriciais, eu posso, né, multiplicar os dois lados da minha equação, se for conveniente, né, por uma matriz, ou seja, eu posso multiplicar esse lado e esse lado por uma matriz para conseguir resolver, né, esse sistema matricial. Note que se eu multiplico, né, por exemplo, do lado esquerdo, eu multiplico aqui esse lado da equação, né, pelo lado esquerdo, ou seja, se eu multiplico uma matriz aqui pelo lado esquerdo, desse lado, essa matriz aqui ela tem que ser multiplicada pelo lado esquerdo também, certo? Então, se eu tenho um sistema de equações do tipo mx é igual a b, né, lembrando que cada termo dessa equação é uma matriz, eu posso multiplicar os dois lados pelo inverso dessa matriz m, certo? Então, eu multiplico, né, pelo inverso aqui desse lado, multiplico aqui pela matriz inversa, né, desse outro lado. Então, a matriz inversa vezes a matriz vai me dar uma matriz identidade, certo? A matriz identidade vezes a matriz de coeficientes dependentes vai ser realmente a matriz, né? Então, eu vou ter aqui. E aqui, quando eu multiplico, né, essa matriz inversa dos nossos coeficientes vezes a matriz independente, eu consigo encontrar aqui, né, cada termo da nossa equação, certo? Então a gente entra agora, né, no método da análise de malhas, certo? Então, quando a gente utiliza o método da análise de malhas, né, ele fornece também uma outra maneira para a gente resolver circuitos, né? Só que agora eu vou tomar como variável as correntes de malha, certo? Então são duas técnicas de análise de circuitos que vão me fornecer ali, né, os parâmetros, as grandezas daquele circuito. Só que aqui eu vou ter como variável as nossas correntes de malha, certo? Quando eu utilizo a corrente de malha, né, ao invés das correntes dos elementos como as variáveis, eu reduzo, né, de novo o número de equações que eu tenho que resolver matematicamente, certo? Então, lembrando lá, a LKC, eu aplico, né, no método nodal, eu aplico a LKC para eu encontrar as minhas tensões em cada nó do circuito. Aqui eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões para determinar as correntes de malha desconhecidas, certo?
Então, na lei de Kirchhoff das correntes, na análise nodal, eu tenho como variável as minhas tensões de nó. Aqui eu vou ter como variável as minhas correntes de malha, certo? No método da análise de malhas, ele não é tão genérico, né, quanto o método da análise nodal. Então, esse método ele se aplica somente a circuitos planares, né? Então, ontem eu comentei sobre isso. Um circuito planar é aquele que ele pode ser desenhado, né, em um único plano, certo? Sem que os ramos daquele circuito ali, eles cruzem entre si, certo? Caso contrário, a gente vai ter circuitos não planares, certo? Então, eu até coloquei uma observação aqui, ó. Um circuito, ele pode ser, né? Ele pode ter uns ramos cruzados e ainda assim ser planar, se eu conseguir, né, redesenhar esse circuito no plano sem que tenha esse cruzamento dos ramos, né? E o que que seria isso? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, um circuito em que os ramos aqui, ó, tá vendo? Eles se cruzam, certo? Mas eu consigo redesenhar ele no plano, né, de uma forma que eu não tenha esse cruzamento dos ramos. Já nos circuitos não planares, né, eu não consigo representar esse circuito aqui no plano sem que tenha, né, esse cruzamento ali de ramos, certo? Então, na análise nodal, e eles se aplicam a circuitos não planares também, só que na análise aqui, né, das malhas, eu só posso aplicar em circuitos planares, certo? Então, né, antes da gente ver a metodologia, as etapas, a gente viu, né, que um laço é aquele percurso, né, em que eu inicio em um determinado nó, percorro os ramos do meu circuito, retorno para o mesmo nó, né, sem passar por nós intermediários mais de uma vez, certo? Só que quando, né, eu tenho laços que não tem outro laço em seu interior, a gente tem, né, a definição de malha, certo? Então a malha, ele é esse laço que não contém nenhum laço em seu interior. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, né, nesse circuito que eu trouxe para vocês, eu tenho o quê? Eu tenho três laços nesse circuito, mas eu tenho duas malhas, né? Ou seja, eu tenho aqui, né, eu tenho um laço exterior aqui, ó, em que ele não é uma malha, justamente por quê? Porque dentro dele, né, a gente tem outros laços aqui, certo? É, então, a corrente, né, de cada malha dessa é conhecida como as nossas correntes de malha, beleza? Então, quais que são as etapas para eu determinar as minhas correntes de malha, né? Então, eu vou atribuir, né, eu vou encontrar o número de malhas do meu circuito, certo? O número de malhas vai me indicar a quantidade de equações que eu vou precisar resolver, certo? Encontrei a quantidade de malhas, eu vou atribuir, né, para cada malha desse uma corrente de malha, certo? Então eu vou atribuir as correntes de malha às N malhas que eu tiver no meu circuito. Eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em cada uma dessas malhas, certo? Depois eu aplico a lei de Ohm para expressar, né, as tensões do meu circuito em termos dessas correntes de malha, certo? Então lembra lá, né, no método nodal, certo? Eu utilizava a lei de Ohm, né, para relacionar as correntes com as tensões nodais, certo? Aqui eu utilizo a lei de Ohm para eu relacionar, né, as minhas tensões com as minhas correntes de malha, certo? Feito isso, eu resolvo, né, essas N equações simultâneas gerado para eu obter o valor das minhas correntes de malha, certo? Então, para quando a gente tem, né, circuitos como o de cima ali, em que eu tenho somente presença de fontes de tensão, né, a gente aplica aqueles três passos, certo? Quando eu tenho a presença de fontes de corrente no meu circuito, pode parecer complicado, mas a princípio
Não é, certo? Então, como que eu faço quando eu tenho, né, fontes de corrente no nosso circuito? Então, ele é mais simples, né? Porque essas fontes de corrente aqui vão reduzir a quantidade de equações que eu vou ter que resolver no meu circuito, certo? E da mesma forma, eu posso ter dois casos, certo? Quando eu tenho uma fonte de corrente, né, como nesse caso aqui, né, uma fonte de corrente apenas em uma malha, né, eu já encontro diretamente o valor dessa corrente de malha em função dessa fonte de corrente independente, certo? Agora, quando eu tenho uma fonte de corrente, né, que ela é comum entre duas malhas, eu vou ter aqui a formação, né, de uma super malha, certo? Então, eu analiso, né, essa supermalha, excluindo essa fonte de corrente e qualquer elemento que estiver em série associado para ele, certo? Então, eu aplico, né, a lei de Kirchhoff nessa supermalha. Depois, né, eu escolho um desses nós desse ramo aqui em comum e aplico a lei de Kirchhoff das correntes. Então, eu vou ter aí o meu equacionamento, certo? Então, uma supermalha, né? Ela é o resultado quando duas malhas possuem uma fonte de corrente, né? Seja dependente ou independente. Então, vamos analisar aqui essa figura 3.23, né? Então, esse circuito. Então, nesse caso, ó, eu tenho a fonte de tensão, certo? Que é comum entre duas malhas. Nesse caso aqui, né? Eu tenho, né, essa supermalha externa aqui, certo? Que realmente vai me servir para eu fazer o equacionamento, certo? Se eu tenho circuitos, né, com duas ou mais supermalhas que se interceptam ali, eu tenho que combinar essas supermalhas em uma supermalha maior, certo? Então, a supermalha ela permite eu aplicar a LKT como qualquer outra malha, mesmo que a gente não saiba a tensão, né, nessa fonte de corrente, certo? Então, qual que é o passo, né? O que que a gente faz? Então, eu identifico a presença de uma supermalha, né? Eu retiro do circuito esse ramo em comum, certo? Obtendo aqui, né, na periferia aqui, a nossa supermalha, certo? Eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões nessa supermalha, né? De forma normal, como os passos que a gente viu, certo? Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões aqui, né? Então, iniciando nesse ponto, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma tensão aqui, né? Nesse resistor, certo? De 6 ohms. Então, vou chamar aqui de V1. Vou ter um V2 aqui, certo? Vou ter um V3 aqui, certo? Então, eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões. Então, se eu iniciar nesse nó que eu marquei aqui, percorrer essa malha no sentido horário, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, ó, que a tensão, né? Uma queda de potencial aqui, positivo, V1, né? Mais V2, né? Uma queda de potencial, mais V3, né? Então, estou percorrendo aqui, chega nesse ponto, eu encontro essa fonte de tensão, né? Uma elevação aqui, menos 20, é igual a zero, certo? Ou seja, V1 mais V2 mais V3 vai ser igual a 20. Só que agora, né, V2, agora eu uso, né, eu aplico a lei de Ohm para equacionar esses valores de, da corrente de malha, né, em função dessas tensões, certo? Então, V1, ele é o quê? Ele é I1, né, vezes 6 ohms. V2, ele já é o quê? É I2, né, vezes 10. E V3 aqui, ó, que eu chamei de V3, ele é o quê? Ele é 4 vezes I2. Certo? Então, eu equaciono, né, dessa forma, eu organizo esse equacionamento, eu trouxe ele aqui para vocês, certo? Então, menos 20, né, mais 6i, então eu substituindo esse valor, os valores de corrente aqui nesse equacionamento principal, né, menos 20 mais 6i,
mais 10 e 2, mais 4 e 2 é igual a zero. Então, eu obtenho aqui, né, organizando essa equação, eu obtenho uma equação em que eu tenho como variável i1 e i2, certo? Agora eu venho aqui, né, nesse ramo, tá vendo? Nesse ramo que eu retirei do circuito, escolho um dos nós desse ramo em comum e aplico a lei de Kirchhoff das correntes. Então, por exemplo, eu venho nesse nó zero aqui, ó, e aplico a LKC, né, a lei de Kirchhoff das correntes. Então, ele vai me dar o quê? Que I2, né, vai ser igual a 6 mais 1, ou seja, o que chega tem que ser igual ao que sai, né? Então, eu vou ter o quê? I1, né? Resolvendo esse sistema, eu vou ter que I1 vai ser menos 3,2 ampere e 2 vai ser 2,8 ampere, certo? Então, como esse valor aqui foi negativo, né? Então, o sentido, né, real aqui da corrente vai ser no sentido anti-horário. Esse daqui realmente está percorrendo no sentido horário, certo? Então, vamos analisar, né, as propriedades aqui de uma supermalha, certo? Então, quando eu tenho a fonte de corrente na supermalha, ela nos fornece uma equação de restrição, certo? Ou seja, elas nos fornecem uma equação para eu conseguir ali encontrar diretamente uma das variáveis, ou seja, uma das correntes de malha, certo? Uma supermalha, ela não possui corrente própria, certo? Então, por isso que é na aplicação da lei de Kirchhoff ali das tensões, a gente retira ela da nossa análise, certo? Então, essa supermalha, ela requer a aplicação tanto da lei de Kirchhoff das tensões como da lei de Kirchhoff das correntes, certo? Então, por exemplo, né, esse circuito aqui. Então, a gente nota, né, que eu tenho uma supermalha formada aqui e tenho outra supermalha formada através dessa fonte de corrente aqui, certo? Então, quando duas supermalhas se sobrepõem, eu formo, né, uma supermalha maior, certo? E aí eu resolvo esse circuito aqui fazendo o equacionamento, né, dessa supermalha. Então note que agora, né, com a supermalha, eu vou ter quantas malhas nesse circuito, né? Então, inicialmente eu tinha uma, duas, três, quatro, né? Com a supermalha, eu reduzo para duas malhas no meu circuito. Ou seja, eu vou ter aqui duas equações, né, para resolver, certo? Então, né, eu considero aqui essa malha, né, para resolver, para aplicar nossa lei de Kirchhoff das tensões, eu considero essa malha externa, né? Aplico a lei de Kirchhoff nessa supermalha, depois aplico a lei de Kirchhoff nessa malha menor, certo? Feito isso, eu venho aqui, né, escolho cada, né, eu escolho um nó de cada ramo desse, né, da minha supermalha, aplico a LKC em cada nó aqui, eu vou conseguir resolver o nosso circuito, certo? Então, vamos lá. Se eu aplico a LKC, a lei de Kirchhoff das tensões, né? Então, primeiro passo, eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões. Então, eu percorro, né, essa supermalha aqui no meu sentido horário, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 2, né? Atenção aqui direto, ó. 2 vezes I1, né? Percorro aqui por fora 4 vezes I3, certo? Mais 8, né? Note que esse resistor aqui, ó, ele compartilha, né, corrente de duas malhas. Então, a tensão sobre ele, né? A tensão aqui, que eu vou chamar a tensão de. Então, essa tensão nesse resistor aqui, ó, P, resistor de 8 ohms, ele vai ser o quê? Vai ser a corrente, né, o valor da resistência, vezes como eu estou analisando, né, nesse sentido de polaridade que eu indiquei, ou seja, eu estou trabalhando na supermalha, ele vai ser o resultado, né, de 3 menos a corrente I4, certo? Então, 8 vezes I3 menos I4, né? Continuo percorrendo essa malha, encontro esse resistor de 6 ohms, 6 vezes I2 vai ser igual a zero, certo? Então, aqui, organizando os termos dessa equação, eu obtive a primeira equação que eu preciso, certo?
Então, obtido, né, essa equação com a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, certo? O próximo passo, né, é eu aplicar a lei de Kirchhoff das correntes em cada nó, né, em um desses nós aqui dos ramos em comum. Ou seja, eu venho nesse nó Q aqui, aplico a lei de Kirchhoff das correntes, nesse nó P aplico a lei de Kirchhoff das correntes, né? Vou encontrar mais duas equações, certo? No final, eu aplico a lei de Kirchhoff na malha 4 aqui, nessa malha menor, né? Que é a malha 4. Então, eu gerei aqui, né? Um sistema de 5, né? São um, 2, 3, 4, 5 equações com 5 variáveis, né? Então, eu consigo resolver aqui esse circuito, certo? Beleza, pessoal, a gente viu que eu consigo, né, ter ali uma sequência, né, cronológica para eu conseguir equacionar os nossos circuitos, tanto na análise nodal quanto na análise de malha, né? Então, é uma etapa ali, né, são uma sequência de etapas que eu sigo para ter esse equacionamento. Só que a gente consegue, né? Quando eu tenho fontes de corrente independentes e elementos lineares, eu consigo fazer esse equacionamento por inspeção, certo? E o que que seria isso, né? Então eu consigo olhar, por exemplo, para esse circuito ao lado e já determinar a equação matricial que representa o funcionamento desse circuito, né? Então eu consigo já montar a nossa matriz, né? De coeficientes, a nossa matriz aqui de tensões, que são as variáveis do nosso circuito, e a matriz aqui, né, de valores independentes, ou seja, as fontes de corrente independentes do circuito. Como que eu faço isso, né? Cada valor de diagonal aqui, ó, então cada termo da diagonal dessa matriz vai ser a soma das condutâncias, né, conectadas diretamente ao nó que eu estou analisando, certo? Então, se esse termo aqui, né, ele é o termo 1, eu vou ter, né, que esse termo da diagonal, ele é a soma aqui das condutâncias diretamente conectadas no nó 1, certo? Aqui, né, faz referência ao nó 2 da mesma forma. Eu vou ter a soma, né, das condutâncias diretamente conectadas a esse nó 2, certo? Os termos fora da diagonal são os negativos das condutâncias, né, conectadas entre os dois nós, né? Então, entre os nós K e J, ok? Então, eu consigo fazer esse equacionamento direto, né? E o lado direito aqui da nossa equação, ele vai ser a soma algébrica das correntes, né, independentes que chegam no nosso nó, ou seja, que estão ligadas diretamente ao nosso nó, certo? Então, como que seria isso de forma genérica, né? Então, se um circuito ele tem fontes, né, de corrente independente e tem N nós, certo? Eu consigo montar esse equacionamento por inspeção através, né, do nosso sistema matricial. Lembrando que cada termo da nossa diagonal vai ser a soma das condutâncias conectados a esse nó K, certo? E os termos aqui fora, né, da diagonal, eles vão ser o negativo da soma das condutâncias diretamente conectados, né, ao nó K, né, e ao nó J, ok? E essa matriz aqui, né, de variáveis, ela vai ser as nossas tensões desconhecidas. Já no lado direito aqui, vai ser a soma, né, de todas as fontes de corrente independentes diretamente conectadas no nosso nó, certo? Então, eu consigo fazer esse equacionamento aqui por inspeção. Já consigo montar diretamente, né, a nossa matriz de condutâncias, a nossa matriz de tensões e as matrizes ali de correntes independentes, certo? Então, da mesma forma, eu consigo fazer esse equacionamento por inspeção para quando eu tenho a análise de malhas, né?
Só que agora eu obtenho, né, uma matriz de resistências, a matriz, né, de correntes, que são as minhas variáveis, e a matriz de tensões independentes, certo? Da mesma forma, cada termo da diagonal dessa matriz vai ser a soma das resistências da respectiva malha, né? Então, na malha um aqui, ó, eu vou ter o quê? R1, né? Mais R3, certo? Enquanto cada termo aqui fora da minha diagonal vai ser o negativo da resistência que é comum entre as duas malhas, certo? Já cada termo aqui do meu lado direito, ele é obtido, né, quando eu aplico a lei de Kirchhoff, ou seja, quando eu faço a lei de Kirchhoff das tensões, no sentido horário ali de todas as fontes de tensão independentes, né, na minha malha, beleza? Então, de forma geral, né, se um circuito ele tem N malhas, as equações, né, das correntes de malha, elas são expressas aqui em termos das nossas resistências, da matriz de resistência, né, das matrizes de corrente de malha e das tensões independentes, certo? Lembrando que cada termo aqui da diagonal, ele é obtido através da soma das resistências, né, da minha malha, que eu estou analisando. Os elementos fora da diagonal vão ser o negativo ali, né? Da soma de resistências em comum entre as malhas. E do lado direito aqui, né? Eu vou ter a soma de todas as fontes de tensão independentes na malha K, que eu estou analisando, com considerando aqui, né, uma elevação de tensão como sendo positiva, certo? Beleza, pessoal? Tá Beleza, tranquilo? professor. Então, a gente viu, né, que tanto a nossa análise nodal quanto a análise de malhas são ferramentas, né, que a gente tem para analisar uma rede, né, um circuito complexo. A escolha ali do melhor método, ou de qual método eu vou utilizar, ela pode ser baseada, né, em dois fatores. O primeiro fator vai ser a natureza do meu circuito, né? Então, os circuitos que eles têm elementos conectados em série, né? Ou seja, ele tem muitos elementos ali conectados em série, fontes de tensão ou supermalhas, é preferível, né, a gente fazer a análise pelo método das malhas. Enquanto redes que a gente tem vários elementos em paralelo, né, fontes de corrente ou supernó, é mais adequado a gente fazer análise nodal, certo? Então, se eu tenho um circuito, né, com menos malha do que nó, então é melhor eu utilizar uma abordagem, né, com análise de malhas, certo? Por quê? Porque eu vou resolver um número menor de equações, certo? O segundo fator que vai determinar qual desses métodos eu vou utilizar são as informações que eu preciso, né, do meu circuito. Então, se eu preciso encontrar de forma rápida as tensões em cada nó do meu circuito, eu vou utilizar o método das tensões nodais, certo? Agora não, se eu preciso é saber quais as correntes, né, que circulam nas minhas malhas. Então eu vou utilizar a minha análise pelo método de malhas, certo? Então, conhecer, né, ter esse conhecimento dos dois métodos é importante, né? Visto que isso nos ajuda a verificar, né, os resultados de um método utilizando o outro, certo? Então, se eu conheço os dois métodos, eu vou saber se eu acertei na minha análise, né? Utilizando o outro método para comprovar ali a minha resolução, certo? Então, eu contorno, né, a limitação de um método utilizando ali um outro método, certo? Então, pessoal, o que eu tinha programado para hoje era a gente fazer essa revisão, tá? Aqui ficou tranquilo? Eu ia entrar aqui na parte de diodo, mas não vai dar tempo. Tá tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Então foi só. Realmente tem muito conteúdo, então. Deu para relembrar? Todo mundo já tava craque? Foi uma aula chata aí? Como é que foi? Estudar em casa agora, né? Porque relembrar aí as épocas de faculdade. É, É,
Beleza, pessoal. Então, amanhã mais um encontro, né? E se tiver alguma dúvida, já traz para a gente discutir, né? Para a gente tentar alinhar aqui, porque realmente são muitos conceitos, né, que a gente precisa relembrar. Então, lembrando que essa disciplina é mais justamente para a gente relembrar, né, esses conceitos aí, para vocês conseguirem, né, ter ferramentas de análise para continuar aí nas demais disciplinas, beleza? Professor, na aula passada você tinha falado que ia combinar talvez de dar uma adiada na entrega do SAP. Sim, eu só vou confirmar se eu vou conseguir deixar até semana que vem, até o final da semana que vem, aberta a plataforma. Mas de qualquer forma, eu vou conseguir prorrogar para vocês, tá? Eu só vou trazer amanhã essa informação direitinho de quando, né, que eu consigo deixar. Então, até o final dessa semana eu já garanto para vocês, tá? Tá bom, professor. Obrigado. Valeu, pessoal. Então Boa é noite aí, isso. professor. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite.